Olá pessoal, aqui é a Juliane Furno para gravar mais um vídeo meio conjuntura, meio giro de notícias. A gente vai fazer aqui um balanço da economia brasileira no ano de 2021. Antes de começar, gostaria muito de pedir para que você que não é inscrito se inscreva aqui no nosso canal, deixe aquele comentário de engajamento que é muito importante e agradecer muito encarecidamente a você que é um apoiador e que nos ajuda aqui contribuindo a partir de R$6. E sugerir para quem ainda não conhece, que sobrou um dinheirinho no final do mês, que veja na descrição aqui do vídeo nosso programa de Apoia-se e também passe a ser um membro que ajuda a manter de pé aqui o nosso trabalho. Então, como eu disse aqui no preâmbulo do vídeo, a gente não conseguiu classificar muito se era conjuntura, porque estamos tratando de um tema de conjuntura, mas também envolve várias notícias, mas a ideia é fazer um breve balanço da economia brasileira no ano de 2021. E esse balanço que eu estou propondo aqui, ele envolve necessariamente elementos de muita conta e risco, porque diferente da economia chinesa, que já calculou o agregado do PIB de 2021, o Brasil ainda vai demorar um pouco para sair, então, como a gente não tem esses dados todos ainda contabilizados, eu vou aqui arriscar alguns elementos com base nas pesquisas setoriais que foram saindo ao longo do ano. Acho que alguns de vocês lembram, já prometi várias vezes aqui fazer vídeos sobre como se calcula o PIB, que é basicamente através de 3 formas, mas as duas mais comuns, ou uma análise sobre o agregado da soma de tudo que é produzido na sociedade, que é o que a gente chama de PIB pelo lado da oferta, então tudo que a indústria produzir, os serviços, o comércio, que tem que ser, por sua vez, igual ao PIB pela ótica da demanda, que é normalmente o mais comum, que é tudo aquilo que foi demandado no período. Então, investimento, mais consumo das famílias, gasto do governo, importações, enfim. Então é com base nisso, nessas pesquisas setoriais principalmente, que é possível fazer uma estimação da economia brasileira, ainda que não tenha os dados todos computados. O lance é que 2020, é bom voltar um pouco atrás, foi um ano meio excepcional, porque teve a pandemia, mas por outro lado teve uma série de políticas importantes em alguma medida para amortecer os impactos mais importantes. Veja, logo que começou a pandemia, o Congresso Nacional ele aprovou o estado de calamidade pública e quando ele faz isso, o governo fica autorizado a não cumprir nenhuma das regras fiscais. Então, nem meta de resultado primário, nem regra de ouro, nem lei de responsabilidade fiscal e, principalmente, não precisa cumprir o teto de gastos. Aí, curiosamente, aquele estado que estava quebrado, que não tinha dinheiro, que tinha deixado 1 milhão de pessoas que cumpriam os critérios, mas que estavam fora do programa Bolsa Família, compondo aquela fila enorme, magicamente surgiram ali 600 bilhões para compor o auxílio emergencial. Foi muito importante para as pessoas e muito importante também para a economia, para desmistificar com maior facilidade aquela falácia de que não tem dinheiro. É numa analogia meio tosca, como se o Estado tivesse um cofre físico e ali ficassem notas de dinheiro que ele pode usar até acabar, ou de que ele só pode gastar aquilo que arrecada, se financiando com tributos, como famílias e como empresas. Bom, somando o auxílio emergencial, que foi muito importante, que é bom lembrar, veio do Legislativo e não da Presidência, também teve uma política monetária muito expansiva. Vocês devem lembrar que a taxa de juros nominal chegou a 2% e a taxa real estava negativa no período. Teve programa de crédito, teve o Pronamp para o emprego formal. Enfim, não foi nada suficiente, longe de ser suficiente para as necessidades de fato do Brasil, mas essas medidas ajudaram, em alguma medida, a amortecer a crise, Aqui é bom avaliar também o que não teve, porque não teve isolamento social. Isso fez com que muitas pessoas se expusessem ao vírus e morressem, mas a economia seguiu relativamente funcionando e isso fez com que o impacto agregado na atividade econômica fosse uma queda de 4% no PIB, que foi muito menor do que a maioria das outras economias no mundo. Só que por causa disso, a gente foi sentir mesmo os efeitos da pandemia, tanto sanitários quanto econômicos, só no ano de 2021. Veja, por causa disso, os países que fizeram um isolamento mais coordenado e tiveram uma redução inclusive maior do crescimento em 2020, já estavam fazendo uma inflexão para ter taxas positivas de crescimento em 2021, enquanto o Brasil, que não salvou vidas e não salvou a economia, ainda estava amargando um período de bastante retração.
Vejam, o único trimestre até agora que teve crescimento positivo foi o primeiro trimestre até agora, contando o quarto que a gente ainda não tem dados, porque ainda existia, de certa forma, um rescaldo das políticas de 2020, principalmente a sobra do auxílio emergencial, uma inflação que estava alta, mas ainda estava dentro, de certa forma, de um conjunto específico de bens, né, numa inflação generalizada, e uma taxa de juros que seguia bastante baixa. Portanto, é no decorrer de 2021 que a gente vai viver o pior impacto da crise econômica e também sanitária, porque foi em 2021 que teve o maior número de mortos no Brasil. Notem aqui, né, nesse gráfico, que a partir do segundo trimestre que o IBCBR, que é um índice calculado pelo Banco Central, que é uma espécie de proxy do comportamento do PIB, ele começa a desacelerar e vai ficar negativo na comparação mês contra mês. Isso é a partir também do segundo trimestre, a inflação que estava elevada, mas como eu falei, circunscrita a um núcleo de mercadorias, ela passa a se generalizar, isso basicamente por dois motivos. O primeiro é a desvalorização cambial, que na verdade já vinha desde 2020 e impôs uma inflação de custo nas mercadorias, mas que é ainda mais impactada pela segunda onda da pandemia, a partir de março de 2021, por uma nova, então, rodada de paralisia e desorganização das cadeias de suprimento global, com o aumento do preço das matérias-primas e dos insumos industriais. E a novidade aqui vai ser o aumento dos custos de energia e de derivados de petróleo, que tinha contribuído até para a deflação em alguma medida em 2020, porque a política de paridade de preço de importação da Petrobras, ela não só é dolarizada, o dólar estava alto, mas ela está ligada ao preço do barril no mercado internacional. Então, em 2020, o dólar estava alto, mas a procura por derivados estava baixa. Então, as atividades, como estavam suspensas, fez o barril ficar estancado no patamar baixo. A partir de 2021, o preço do barril começa a subir e isso vai explicar a generalização da inflação, porque tudo é transportado por petróleo, Mesmo que você não tenha carro e nem ande de ônibus, você vai pagar essa conta, porque as coisas que você consome foram transportadas pelo modal rodoviário. E se o custo do transporte subiu, o vendedor da mercadoria vai tentar repassar esse aumento para você via preço final. A mesma coisa com a energia, Além de todas as famílias serem impactadas porque tem que dispor de mais do seu pouco dinheiro para pagar uma conta de luz mais cara, o preço das coisas e dos serviços também fica mais caro porque a energia é um custo que é repassado para os preços. Para coroar ainda o agronegócio, que estava indo muito bem, se beneficiando dos preços altos das commodities e do câmbio desvalorizado, também se deu mal por efeitos climáticos e também de uma produção abaixo do que era esperado, principalmente na cultura do milho e da cana. Aí veio um resultado de crescimento negativo a partir do segundo trimestre. Só que aí, para tentar corrigir essa inflação que se espalhou a partir do terceiro, quarto mês de 2021, o Banco Central ele começou a reverter o caráter expansivo da política monetária e foi aumentando a taxa básica de juros em cada uma das reuniões do Copom, que é o Conselho de Política Monetária. Então, se do ponto de vista da inflação não surgiu nenhum efeito, até porque a gente já falou, a inflação, sendo uma inflação de custos, ela tem outros determinantes que a taxa de juros quase inócua para lidar com as suas causas. Inclusive, o próprio Copom fala que grande parte da inflação é câmbio, é combustíveis e é energia, então o problema não é a taxa de juros. Por outro lado, o aumento da taxa de juros, sim, foi jogando mais pá de cal na economia brasileira, que já estava praticamente ali no fundo do poço. São dois canais principais que o aumento sistemático da taxa de juros contamina a economia real. O primeiro deles é o encarecimento do custo do crédito. Vocês estão vendo aí nessa imagem que setembro, inclusive, foi o mês que as taxas de juros cobradas no sistema de crédito chegaram a patamares bastante elevados, se aproximando de março de 2020. E se o custo do crédito está mais caro, o investimento produtivo fica mais caro. Até porque uma empresa que vai investir, por exemplo, ela não pega o crédito com a taxa Selic, como vocês devem saber. A taxa Selic é a taxa básica, ela é a menor taxa de juros da economia. O empresário ele pega com os juros compostos, que estão precificando o futuro nesse cenário, que vai levar em consideração
o que a gente chama de curvas estressadas, né, nos juros médios de longo prazo. Então, se a Selic aumenta, toda a curva de juros tende a aumentar também. O segundo canal é o encarecimento do custo da rolagem da dívida interna. Então, se a taxa básica de juros aumenta também o déficit nominal do Estado, aquele que leva em consideração a conta com juros, né, elevando com isso a dívida pública sem que tenha sido, né, uma elevação da dívida pública por um motivo nobre, por exemplo, né, o aumento dos gastos sociais. Então, em síntese, o que rolou em 2021 foi, até agora, né, teve um só trimestre de crescimento positivo e 2 trimestres de crescimento negativo, o que configura, em termos econômicos, uma recessão técnica. E dá para afirmar que nesse cenário de inflação bastante acima da meta, de juros também bem elevados, inclusive hoje os juros nominais no Brasil são os maiores do mundo, né? Dá para dizer que esse é um cenário de recessão e que a gente está vivendo, portanto, um quadro típico de estagflação, né? Que é uma coisa até difícil de acontecer, que é quando se combina estagnação econômica, né? Baixo crescimento, com inflação elevada. Só que eu tenho uma coisa aqui para dizer para vocês, que pode parecer super estranha, mas quando chegarem então os dados computados, vocês provavelmente vão ver algo do tipo: a economia brasileira cresceu 4,8% em 2021. Aí vocês vão pensar: aquela de Furno não sabe nada porque ela falou que a gente estava na merda e o Brasil cresceu bastante. E é aí que mora o perigo. Só com o resultado positivo do primeiro trimestre, a gente meio que já garantiu que vai crescer 4,5%, porque isso chama carregamento estatístico. Quer dizer, isso se deve ao fato de que a gente estava tão no fundo do poço que qualquer bala a mais que a gente produz tem um impacto estatístico muito significativo. Mas isso significa, na verdade, que a gente está meio estacionado, porque se a gente for levar em consideração que houve uma perda de menos 4% no ano de 2020 e que a gente vai crescer em torno de 4,5%, 5% no ano de 2021, na verdade, a gente cresceu no máximo 1%, né, em 2 anos, ou seja, praticamente 0,5%, se a gente for levar em consideração a média desses 2 anos. Isso é muito pouco, ainda mais se a gente for levar em conta que a população brasileira cresce em torno de 0,8%, é quase um crescimento zero ou até um crescimento negativo, dependendo de quanto for o dado agregado e se a gente, né, calcula por habitante. E todas as estimativas praticamente para 2022, agora já com o fim desse fenômeno que é o carregamento estatístico, elas têm apontado ou para crescimento zero ou novamente para uma recessão. E se a gente seguir nesse ritmo de crescimento, só no ano de 2028 a gente vai voltar a ter o mesmo patamar aí de renda per capita por habitante que a gente tinha no ano de 2013, por exemplo. Quer dizer, o balanço mais geral do ponto de vista de um período mais longo de análise é que a gente está vivendo mais uma década perdida, e essa sim perdida, porque na década de 80, quando a gente costuma falar em década perdida da economia brasileira, na verdade a gente tinha um crescimento médio de 1,6%, que nos faria hoje ser muito saudosistas da década perdida, né? Em termos, né, de comparação com agora, que a gente tem um crescimento flutuante ali na casa do zero. E se dá para adiantar alguma coisa para 2022, é que elas vão ser bastante ruins, porque o Banco Central segue, ao que tudo indica, e foi agora nos últimos dias na mesma toada de seguir tentando conter a inflação com choque de juros. O Executivo não tem absolutamente nenhuma proposta emergencial para, por exemplo, geração de emprego e renda, e sem isso não tem mágica para fazer soerguer nem o comércio, nem a indústria, nem o serviço, porque as pessoas estão desempregadas e não têm dinheiro. A inflação deve seguir elevada pelo reajuste nos preços administrados, embora deva ceder nos alimentos, o que é uma notícia boa, mas nem tanto, porque, veja, reduzir a inflação de alimentos, mesmo que ela vá a zero, não é reduzir o preço dos alimentos. Significa que ele vai deixar de subir, então os preços vão deixar de continuar ficando mais caros, mas eles não vão reduzir, eles vão continuar do preço que estão.
Então, não existe hoje um processo coordenado do Estado brasileiro para fazer a travessia desse período de crise, né? E conhecendo a própria natureza do setor privado e do livre mercado, eles são incapazes de cumprir sozinho essas tarefas importantes para tirar uma economia que vem do fundo do poço de uma grave crise que envolve contornos econômicos, mas sobretudo sociais, ligados à falta de demanda, à falta de renda, à falta de emprego, que exige nesse período um plano coordenado do Estado, o que não parece que esse governo, com esse caráter profundamente liberal, esteja interessado ou vocacionado para constituir. É isso, espero que tenham gostado. Até a próxima.